Pode arremessar ali, ó. Aí, puxa, vai. Pegou! Ah, rapaz! Arremessa passando ele, tá? Longe. Ó. Isso! Isso! Tá bom, brotherzão. Ah, rapaz! Bem-vindo a Três Marias Fly Fishing Experience, bro. Ê, pessoal! Ê, Três Marias abençoada! Esse é o Gerson. Um pouquinho da voz dele. O Gerson, infelizmente, nos deixou no dia 31 de maio de 2021. E fica aqui a saudade de um cara, de um amigo, de um pescador apaixonado pelo fly fishing, que conheceu Três Marias um ano atrás e se apaixonou pelo local. Ele chamava ali de os flats de Três Marias. E vai deixar saudades. E quem pôde pescar com ele, pôde conviver com ele e ver essa paixão, essa alegria, essa vontade de fazer as coisas que ele sempre teve. E eu quero fazer esse podcast aqui em homenagem a ele, e trazer alguns amigos para falar um pouco sobre o que foi o Gerson, a importância dele para a pesca esportiva e para o desenvolvimento do fly fishing, principalmente na região aqui de Três Marias. E a ideia é que a gente possa se lembrar não do dia triste, do dia 31, do dia 1º, do dia 2 e do dia 3, que foram os piores dias ali até a gente ter a certeza de que ele não estava mais vivo. Mas eu queria que a gente se lembrasse desses momentos, dessa alegria, dessa vontade que ele tinha e dessa paixão que ele tinha de ver um amigo ou um cliente pegar um peixe e ele vibrava como se o peixe fosse dele. Esse podcast é para isso, é para que a gente se lembre desse cara que tanto fez pela pesca esportiva no Brasil e tanto fez pelo fly. Um amigo que eu conheci em 2004, quando eu fui pescar no Xingu, com o grupo que depois veio a se tornar o Caterva. E quem quiser conhecer um pouco dessa história, tem um bate-papo extenso meu. Eu e Dudu conversamos com o Gerson no episódio número 5 desse podcast. É só voltar e puxar. E ele conta a história dele, de como é que ele entrou pro fly, e de como é que ele, até hoje, ele se dizia um aprendiz, e para muitos ele era um mestre. E é isso, galera. Eu espero que vocês curtam, e que a gente possa se lembrar desse cara fantástico que a gente perdeu, infelizmente, muito novo, 51 anos, e se foi. Você está ouvindo o micropodcast Memórias da Pesca. Essa publicação foi inspirada na página Memórias da Pesca, lançada no Facebook pelo amigo Leandro Couto. Terça-feira, dia 1º de junho, eu tinha combinado de visitar a nova loja do Adriano Mussi. Já tinha muito tempo que eu precisava ir lá. Ele tinha uma vara minha que ele tinha reformado, que acho que já estava fazendo o 2º aniversário que essa vara estava com ele. Provavelmente o 2º aniversário, porque isso aconteceu um pouco antes do início da pandemia. Eu tive lá, a loja estava... Ele tinha acabado de alugar o espaço, E eu chego lá e toca meu telefone, o Rodriguinho Fly, me ligando e me perguntando se eu estava sabendo do que estava rolando com o Gerson.
Ele já tinha me mandado uma mensagem antes. Fala, fi. Ô, vi mensagem aqui, bicho. Os caras mandaram falando que negócio do Gerson, cara. Que porra é essa, bicho? Nossa, ele deve estar em algum lugar lá pra dentro do mato com alguém, alguma casa, não, Zeca? Saiu sozinho, cara. Foi pescar sozinho. Mas como eu tinha acordado cedo, eu tava com a minha filha, fui tomar café com ela. E depois acabei entrando no carro e indo até lá a loja do Adriano. Eu não olhei nenhum grupo de pesca meu. Nenhum grupo. Eu participo de vários grupos, inclusive vários grupos de fly fishing e o grupo específico do Gerson. Tucuna Fly e vários outros. E não, eu não tinha olhado nenhum deles, não tinha visto a mensagem que o Rodriguinho tinha me passado, uma mensagem de áudio, até que ele me ligou e me contou o que estava acontecendo. E aí que eu fui entrar nos grupos. E tomei o susto que boa parte das pessoas tomaram, né? A notícia de que o Gerson havia desaparecido na Lagoa de Três Marias no dia anterior. Ele tinha saído de barco puxando um caiaque atrás e que não tinha retornado para a pousada. E o Paulo estava muito preocupado. O Paulo, para quem não conhece, o Paulo Vorcaro, ele é também guia lá na região e estava trabalhando junto com o Gerson há um ano na estrutura de fly fishing ali na pousada do Júnior, lá em São José do Buriti. E o Paulo havia postado sobre esse acontecimento, esse desaparecimento do Gerson nos grupos, e as pessoas logicamente começaram a perguntar e a procurar saber o que estava acontecendo, Isso foi no dia 1º e passou-se o dia inteiro. Os bombeiros foram pro lago, o Paulo também com o barco dele no lago, o Cadu lá da Bom Jardim desceu para São José do Buritis e para ajudar nas buscas, ou seja, praticamente todo mundo que tinha condição, que estava na região, foi atrás do Gerson. E a notícia que se tinha no dia 1º é que tinham encontrado o barco dele amarrado na margem, e ele tinha ido pescar, na verdade, numa ilha que o Gerson chamava de Ilha da Felicidade. Essa ilha, ela é até bem próxima da pousada, assim, num barco, num motor de 75, aí não dá 10 minutos de navegação num dia bom. E essa ilha eu descobri junto com o Paulo essa ilha, né, em 2012, dia 9 de setembro de 2012, né, eu tinha ido para Três Marias passar o feriado de 7 de setembro. Eu estava pescando, eu e a minha esposa, e a gente no domingo voltando para casa, eu e o Paulo saímos no domingo de manhã, fizemos uma bela pescaria nesta ilha, acho que no sábado, aliás, e no domingo eu saí com a minha esposa e a gente estava voltando para casa. A gente ia voltar mais cedo, ali na faixa das suas 1h30, 2 horas da tarde, para poder preparar o barco, preparar roupa, pôr tudo no carro e voltar para Belo Horizonte. Foi quando a gente, passando em frente a essa ilha, eu vi que tinha uma pequena área só dessa ilha seca e aquela água muito transparente, né? Setembro ainda não tinha começado as chuvas e foi 2012 foram um dos primeiros anos que a barragem começou a perder muita água, a descer bastante, e a gente viu aquela ilha, parecia que a gente estava no Caribe, assim. A gente parou os barcos, né, em volta dessa parte seca, e resolvemos que a gente não ia voltar para Belo Horizonte. O Paulo tinha o barco dele com motor de 175, ele foi até a pousada
e buscou churrasqueira, mesa, cadeira, carne, carvão e a gente fez ali um churrasco. Então tava eu, minha esposa Rita, o Paulo com a Rafaela e com a Sofia. Se eu não me engano, acho que na época até a Tininha também tava, que é a cachorrinha do Paulo na época. E a gente fez um churrasco ali no final de tarde. E quando o Gerson veio para Três Marias, esse ponto ele virou um ponto nosso de pescaria, e claro que o Gerson acabou conhecendo o ponto e fez excelentes pescarias ali, várias pescarias de peixe grande, né? E essa técnica de pescar no visual que ele trouxe da Flórida, né? Dos flats lá do Everglades ali, ele aplicou lá, e essa região, por ser uma ilha de cascalho, a água é muito transparente, né? E ele deu o nome naquela região de Ilha da Felicidade. E nesse dia 31 ele tinha saído. Eu tinha pescado uma semana antes lá, eu e meu irmão pescamos em Três Marias uma semana antes, e eu pesquei nessa ilha. Ela ainda não estava aparente, ela faltava ali seus 10 centímetros de água, né, de coluna de água para aparecer a ilha. A gente pescou lá, e o Gerson vinha mapeando o volume de água para quando ela chegasse na condição que ele gostava, ele fosse lá. Isso aconteceu no dia 31. Ele pega esse barco, que ele guiava com esse barco, e navega até lá puxando um caiaque. O que ele fez? Ele passou pela ilha, passou distante da ilha. Para quem conhece a região, ele estava subindo o Ribeirão do Extrema, e a montante, indo a montante, e ele passou bem à direita, né, da margem, para ficar distante dessa ilha. Parou o barco uns 200 metros da ilha, amarrou ele muito bem, entrou no caiaque, colocou o equipamento dele no caiaque e remou ali uns 150, 200 metros até chegar à ilha. Quando chegou na ilha, ele desembarcou do caiaque e foi pescando ali no vadeio, enquanto o caiaque estava ancorado em cima da parte seca. Para quem conhece essa ilha e para quem teve a oportunidade de ver algumas fotos que eu coloquei do Google Earth, vai ver que o lado tem um lado dela que dá para ver que a ilha é bem rasa, né? Ela vai uma quantidade de metros bem raso, mas uma área dela a água é bem escura. Então, assim, já é um drop muito forte que tem. E o que aconteceu, o que a gente entende é que o caiaque do Gerson acabou se desprendendo com o vento, né? E foi a deriva justamente para essa parte funda, né? E o Gerson até brinca, ele tem um vídeo que depois foi descoberto na GoPro que estava no boné dele, e ele tira a GoPro e filma o barco e fala: meu barco foi embora e sem ele eu não consigo voltar. E aparentemente ele deixou vara, boné, o croque dele, o calçado dele, as coisas dele, vara, tudo, o próprio boné com a GoPro, ele deixou na parte seca. E tudo que a gente entende é que ele entra na água para nadar até o caiaque. E a gente sabe que ele nunca chegou nesse caiaque. Infelizmente, ele acabou se afogando antes. E esse caiaque foi encontrado depois próximo da balsa. Ele subiu o rio com o vento. No final de tarde, esse vento virou e passou a soprar a jusante. Então ele passou a soprar em direção ao São Francisco, e o caiaque desceu, foi visto pelo pessoal que tem uma criação de tilápias ali naquela região.
e depois esse caiaque foi aparecer lá na parte perto da balsa. Então ele desceu com o vento, na verdade ele subiu com o vento, né? Subiu a montante e desceu a jusante do Ribeirão. Então foi dia 1º de busca, não encontramos apenas os pertences dele, foi tudo encontrado, drone, carteira, celular, tudo, não encontramos tudo. E foi o Paulo que encontrou especificamente. No dia 2, nova operação de busca. Quando foi no dia 3, o Branco saiu da pousada junto com o Leandro bem cedo, foi para a água muito cedo, e quando foi direto na ilha, quando chegou na ilha, infelizmente encontrou o corpo do Gerson, bem encostado numa parte rasa, mas na parte rasa mais profundo, mais na parte rasa, mais próxima dessa região funda. E o Branco só trouxe o corpo mais para próximo da margem e chamou o corpo de bombeiros para que o corpo de bombeiros fizesse o procedimento da forma correta. E aí a gente teve a certeza de, infelizmente, o Gerson havia se afogado. E aí o resto da história todo mundo conhece. E aí esses assuntos começam a rodar nos grupos e a gente acaba falando sobre segurança, né? Lembrando de segurança. E a gente lembra de coisas, a quem já passou por problemas na água sabe muito bem o que é isso, né? E imediatamente eu me lembrei de uma situação minha, que eu não gostaria que ela se repetisse nunca mais. E é importante que a gente fale sobre isso para a gente começar a ter um procedimento um pouco mais responsável com relação à segurança. E responsável por quê? Porque a gente está na água. Eu pesco há mais de 20 anos. A gente está na água com certa frequência. E eu que vou muito na região de Morada Nova e Três Marias, pesco nessa região, eu sou um dos mais, assim, tem gente que já pesca lá muito mais que eu, mas eu conheci Três Marias em 2005 e desde então pesco lá com certa frequência, e desde que eu comprei o meu primeiro barco, 2007, eu pesco lá com certa frequência. E a gente acaba achando que a gente conhece, que a gente, não vai acontecer nada, eu sei muito bem, conheço muito bem, sei me virar. E aí no primeiro dia você usa colete, usa o corta-corrente, toma todos os cuidados, o tempo vira, você volta para casa antes dele virar completamente, né? Quando vira muito completamente, você ainda para na margem. Depois no segundo dia, da segunda vez, você já não usa o colete já fica no pé, ali no chão. Depois você acaba nem tirando o colete mais do porão do barco, já sai sem ele, né? Eu particularmente nunca deixo de sair sem o corta-corrente, corta-motor, eu nunca saio sem isso. É um costume meu, mas eu confesso que muitas das vezes eu saio sem colete. E conversando com um amigo no dia 3, o Luizão lá de Uberlândia, que é um irmão que a pescaria me deu, um amigo de longa data, companheiro de pesca, pesquei com ele na Amazônia, pesquei com ele em Tupaciguara, pesquei com ele, sei lá, em quantos outros lugares, Três Marias. E o Luizão era um cara que eu nunca vi ele sem colete. Nunca vi o Luizão sem colete, em momento algum. Entrou no barco, ele estava de colete. E ele me contou um caso que aconteceu recentemente com ele em Tupaciguara. Acho que é Tupaciguara. Ele estava pescando, ele mais 2 amigos. E durante uma navegação,
Acho que o barco tinha uma motorização 150, ou seja, um barco que anda relativamente rápido. Ele de óculos polarizado, e a pessoa que estava pilotando o barco vai fazer alguma coisa e segura o volante com o joelho. Em alguma situação, o barco descontrolou e os 3 foram ejetados do barco. E o Luizão só se lembra de acordar na água, literalmente acordar na água. Um amigo dele olha pro rosto dele, o rosto dele todo cortado, sangrando, por causa do óculos que espatifou na cara dele. E ele só sobreviveu porque ele estava de colete, e com um colete adequado, né, que manteve o rosto dele fora da água, respirando. Senão ele seria mais um que a gente teria perdido, né? E todos os 3 se salvaram, felizmente, e ficou o susto. Por sorte, o corta-corrente estava no braço do piloto e o barco parou, né? Então, estamos 3 aí vivos. Comigo aconteceu o quê? Eu estava pescando, eu e Fred, não lembro que ano foi isso, já tem alguns anos. Eu e Fred, a gente tinha ido ia pescar sábado e domingo, só que iríamos embora na segunda-feira. Geralmente no sábado o lago é mais cheio, tem mais gente, tem mais barco, tem mais acampamento, e aí a gente gosta de pescar no domingo porque geralmente é mais vazio. E nesse dia a gente estava pescando justamente muito próximo até dessa ilha onde o Gerson sofreu esse incidente, num ponto muito próximo. O lago estava bem baixo, e nesse ponto que hoje você não vê as árvores, tinham árvores muito grandes fora da água, e a gente estava passando próximo e estourou um tucunaré muito grande no meio dessas árvores. E aí a gente encostou esse barco na margem, na pressa puxamos o barco só, mais ou menos, acabamos descendo e indo atrás de tentar capturar esse peixe, né, no fly. Quando o Fred olha para trás, o barco tinha se descolado da margem com a marola e estava indo embora. A gente estava distante do local, num domingo, onde o trânsito de pessoas é muito menor, e alguns anos atrás era menor ainda, não tinha essas criações de tilápia que hoje tem lá, não tinha isso. E a primeira coisa que a gente fez foi tentar correr e nadar. O Fred entrou primeiro na água. Quando ele sentiu que não dava pé, ele entrou em pânico e acabou voltando, não conseguiu seguir. E eu fui, não pensei. Só joguei a vara no chão e fui. Entrei com calça, camisa e bota de mergulho. Mas a bota de mergulho sem a nadadeira não serve para nada. E quando eu me vi, eu estava num local muito fundo, talvez um local aí com mais de 20 metros de profundidade, cansado e longe do barco. Eu não tentei nadar mais. Eu virei de costas e mantive a calma e fui boiando. E boiando, eu fui ali tentando empurrar nadar de alguma forma que eu conseguisse andar um pouco mais rápido do que o meu barco conseguiria com o vento. Demorou, cansei, mas eu cheguei em segurança até o barco. Só que eu cheguei muito cansado e eu tô muito pesado, infelizmente. Não conseguia subir no barco, impossível subir no barco, e não tem uma escada, né, no meu barco. Tentei de várias maneiras, tentei subir pelo motor, não consegui, não tinha braço mesmo para me puxar para dentro do barco. E aí
eu tive a ideia de descer o motor elétrico. Eu uso um motor elétrico, um Mincota Edge, que ele é de cabo. Então, eu desci o motor elétrico, eu consigo controlar ele na haste. E aí liguei o motor elétrico no contínuo, na velocidade 5, e vim praticamente surfando embaixo do barco e controlando o elétrico ali, e terminando de respirar e de descansar, e cheguei na margem. O Fred estava na margem desesperado, preocupadíssimo comigo, mas cheguei na margem e a gente encostou o barco, amarramos ele e ali a gente ficou. Eu precisei dormir pelo menos 1 hora, 2 horas ali para me recuperar, a adrenalina baixar, para o cansaço do esforço de nadar até o barco me dar condições de voltar navegando. Então passamos esse tempo ali descansando, e quando a gente resolveu encerrar a pescaria e voltamos para a pousada, arrumamos as coisas e ficamos por lá até no dia seguinte, que a gente ia vir embora para Belo Horizonte. Então o que a gente aprende com isso, cara, é que segurança nunca é demais e que a gente é nada perto de uma situação como essa. É coisas de 1 segundo, uma decisão errada que se toma pode significar entre você estar vivo e voltar para casa, ou você estar morto e às vezes nem nunca voltar para casa. Isso me faz pensar, né? E ainda mais depois de ter uma filha, e que hoje em dia eu saio de casa com o coração doendo de estar indo pescar, porque eu fico morrendo de saudade dela. E isso faz a gente ter medo mais do que a gente teria. E vendo o que aconteceu com o Gerson, que é um cara experiente, que estava em forma, um cara que rodou o mundo pescando, conhece como ninguém os riscos dessa profissão que ele escolheu, que ele, como guia de pesca, exercia muito bem. Até ele, com toda a experiência, com todo o conhecimento, com todo o preparo que eles têm, ele acabou se afogando por um detalhe. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, talvez nunca venha a saber exatamente o que aconteceu, mas o fato é que, infelizmente, hoje ele não está aqui com a gente, e várias pessoas acabam passando por situações de segurança, de falta de segurança ou de risco, né, por negligenciar certas coisas, e talvez por excesso de confiança. E aquela história, né, de só morre afogado quem sabe nadar. Isso prova mais uma vez que é verdade. Essa autoconfiança, essa eu dou conta, é tranquilo, é muito arriscado. Três Marias, nessa região onde aconteceu esse acidente, não tem corrente, não tem nada, é super tranquilo. Estava ventando na hora, muito provavelmente, por isso o caiaque acabou descolando, mas é uma fatalidade que foi uma decisão errada. Talvez se ele tivesse tomado a decisão de esperar um pouco ali, alguém teria passado com toda certeza. Se não, ele esperasse até às 6, o Paulo teria dado falta como deu falta dele. E foi atrás, só que foi uma noite muito escura, de muito vento, e o Paulo correu o risco dele também, né, acabar ficando por conta de um barco virado no meio da noite na represa de Três Marias. Então fica essa coisa. E depois disso, depois de ver tudo isso, o que aconteceu, a gente começa a repensar e a calcular as coisas, né? Se você pensa, poxa, mas se ele tivesse um comunicador ali via satélite,
ele teria se resolvido o problema. Então, e aí a gente vai olhar. Uma dica. Tem aquele comunicador Spot. Eles lançaram um agora que você consegue se comunicar via satélite. Você consegue mandar mensagens e receber mensagens e responder essas mensagens. Um aparelho desse custa aí na casa dos R$1.700. Isso teria salvo a vida do Gerson. Teria salvo a vida de muita gente, né? E se você... é muito caro, R$1.700. Tem um de 700 que ele marca a sua posição a cada 2 minutos e meio. E se alguma coisa acontecer, você aperta o botão de socorro, ele dispara mensagens para uma série de pessoas que você definiu. E as pessoas vão saber exatamente onde você está com esse aparelho por R$700, mais uma assinatura de 70 e poucos reais mensal. Então, sim, são coisas muito simples que resolveriam esse problema, mas é muito fácil a gente dizer agora, né? Aquela coisa de que a gente só põe o cadeado depois que o ladrão entra. Mas esse podcast, a intenção dele é essa, é contar um pouco dessa história e dizer que a gente não pode negligenciar a segurança, porque isso pode custar muito caro, pode custar a vida de alguém, a nossa própria vida, né? E uma coisa que me marcou muito também foi que questão de um mês atrás, o Gerson participou de um resgate de 2 pessoas na represa de Três Marias. Ele ficou 3 dias com os bombeiros na água, fez uma amizade muito grande com os bombeiros. E quando os bombeiros chegaram lá para fazer o resgate e descobriram que era o Gerson, eles ficaram muito chateados, porque eles acabaram fazendo uma amizade ali, né, construindo uma amizade de respeito de um com o outro, e ficaram muito, muito tristes, muito abalados de estar hoje, naquele dia, no dia 1º, dia 2 e dia 3, tendo que resgatar um cara que passou 3 dias ajudando a resgatar outras pessoas. Então eu queria que com esse podcast a gente pudesse pensar e tomar mais cuidado. Viu que está ameaçando chuva, se for possível, encosta. Se viu que a coisa está ficando feia, sai antes da coisa piorar. Não espera para sair no último minuto, sabe? Tem outras oportunidades para pescar. E talvez se você sair no último minuto, talvez você não tenha outra oportunidade para pescar. Pescaria de caiaque também, muito cuidado, pescar sozinho. Uma situação dessa, você passa mal, você é picado por uma cobra, você está sozinho. E acontece, né? Três Marias tem, eu já vi inúmeras vezes. Não só na água, como no seco, muita cobra. Você pode ter uma fratura, né? Alguma coisa pode acontecer e você sozinho, apesar de eu particularmente gosto de pescar sozinho, de eu ficar ouvindo o meu próprio pensamento, é uma coisa que eu gosto, mas cada dia mais eu tenho medo de pescar sozinho, e eu passei a ter medo quando eu tinha que perder, né, minha família. E quando nasceu minha filha, isso se tornou ainda mais forte. Então é isso. Tomem muito cuidado nas pescarias. Aquela isca que se prendeu lá no fundo é só uma isca. Esquece. Não precisa ir atrás dela. Ela custa ali. Se for muito caro, ela vai custar R$100, R$200. Uma isca absurdamente cara. Não vale a pena você ir atrás dela e correr o risco de ficar preso numa rede, num anzol de galho, numa outra isca, no meio de um espinheiro lá embaixo. A sua camisa gruda nesse espinheiro, você entra em pânico, engole a primeira vez a água, a segunda não tem mais volta, você começa a tossir, você pode estar morrendo a centímetros da superfície.
Então não vale a pena. Pensem nisso, usem esse exemplo para pensar nisso. E mais do que isso, né, use um exemplo bom, né, que o Gerson nos dá, que foi o áudio do início ali. Viver intensamente e curtir cada pedaço, cada momento da pescaria, né, sem se preocupar e às vezes, qual foi o tamanho do peixe? Não interessa, cara. Quantos eu peguei? Não interessa. Interessa que você tá ali, cara, você tá vivo, você tá pescando, fazendo a coisa que você ama. Cada dia mais isso faz mais sentido para mim do que antigamente. Você ficava, não, medi os peixes, tirei foto e tal, quantos foram que eu peguei? Um de 50, dois, não, cara, peguei 50 peixes de 10 centímetros, tá bom. Peguei um peixe de 50 centímetros, tá ótimo, entendeu? O que importa é o momento, ali, aquela história ali na água. Então é isso, essa é a mensagem que eu quero. Eu vou deixar aqui com vocês alguns áudios de alguns amigos que contaram alguns casos que aconteceram com eles, né, e deixaram aí uma mensagem de lembrança pro Gerson, que é um cara que foi um amigo que a gente teve e que um lutador aí da pesca esportiva, especialmente do fly fishing, e um apaixonado por Três Marias. Valeu, Gerson. Muito obrigado por tudo que você me ensinou, por todos os dias que a gente se encontrou e por toda a pescaria que a gente fez. A gente se encontra ainda. Boa noite, Zeca. Boa noite a todos os amigos da pesca esportiva. A gente vive dias difíceis aí, né? Quero contar um pouquinho aqui do que eu vivi com o Gerson Kawamoto nesse último ano. A voz está embargada, eu vou tentar me restabelecer aqui para falar legal. Foi assim, ele queria dar um curso em Minas Gerais e eu convidei ele para ir na minha casa, em Brumadinho. Aí fizemos um curso lá em 7 e 8 de março e foi muito legal, muito prestigiado, foram muitas pessoas. E aí dia 9 e 10 de março nós viemos em Três Marias e ele conheceu Três Marias pela primeira vez, ficou encantado. A primeira matéria dele chamava Os Flats de Três Marias. Flats é raseiras, as pescarias na raseira, pescaria no visual, ele ficou encantado com isso. Bom, aí ele tinha outros projetos, tinha a feira, tinha a Flórida, né? Abril, maio, junho e julho, depois tinha a Amazônia, né? Aí a pandemia cancelou tudo e eu chamei ele para vir para cá comigo em maio. E ele veio para cá no meio do mês de maio, lá pro dia 20, mais ou menos, 15, 20, não lembro exatamente o dia. E já na primeira equipe que ele trouxe, a equipe do Billy da Sunfly Fishing, o João Ávila pegou um peixe de 65,3, né, na nossa operação. E aí a coisa foi indo, a gente trabalhou bastante aqui. Ele saía algumas vezes para dar curso em São Paulo, para dar curso no Centro-Oeste, para fazer uma prospecção no Nordeste, mas sempre voltava para cá. Isso aqui estava no coração dele. Ele deixou um legado para a gente, ele eternizou Três Marias. Acho que eu consegui explicar um pouco disso aí. Eu vivi praticamente 12 meses morando no mesmo chalé de 2 quartos, né? Com ele, um irmão, um pai, um amigo, um mestre. Eu ficava dando susto nele aqui de noite no escuro, igual um menino de 10 anos, a gente brincava, zoava. Foram momentos inesquecíveis. Saibam que nós perdemos um ícone da pesca esportiva mundial e eu tive o privilégio de conviver com ele esse último ano. Me sinto muito honrado por isso. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Nós vamos homenagear o lugar como a ilha do Gerson Kawamoto, a ilha GK. Eu não vou ter a competência de passar os ensinamentos para as pessoas como ele fazia, né? De fabricar o vídeo, editar,
programar as publicações. Ele era um cara diferenciado, sabe? O trabalho que ele fazia sozinho, vai precisar de umas 3 pessoas aqui para conseguir fazer, 3, 4 pessoas. Vai em paz, Gerson. Descansa em paz, brother. Você deixou uma lição pro mundo, pro Brasil, pros mineiros e pro seu irmãozinho aqui. Aqui é Rodriguinho Fly, amante apaixonado pela pesca esportiva, pela pesca com mosca, apaixonado por ensinar, apaixonado por muitas paixões que o Gerson tem, né? Não tinha, ele tem, isso aí vai continuar. E muitas das quais ele não só é admirado por todos, como é marcado por muitas e muitas pessoas, né? Acredito que no mundo afora. Olhando essa água aqui, a represa, o pier do qual eu subia e descia todo santo dia, ter ficado no quarto dele essa noite, né, em orações, pedindo por todos que aqui estão, e claro, pela alma do nosso amigo, que certamente está num lugar iluminado, abençoado, e uma hora dessa ele deve estar fazendo um arremesso e olhando para o lado e perguntando se o aluno entendeu, se o amigo entendeu, se o brother entendeu. Esse cara aí deixou um legado eterno, deixou uma marca gigantesca nas pessoas, como instrutor, como pescador. E não foi diferente na minha vida. Converso com o Gerson desde a minha adolescência. Sou fã, sou uma pessoa que admira demais a sua capacidade, seu conhecimento, técnica, paciência de ensino, didática e tudo. E tive o prazer de fazer um curso com ele ano passado. E assim eu falei com ele, cara, tô realizando um sonho. Liguei pra ele, bati um papo um dia antes do curso, falei, Gerson, eu quero ver, além de tirar 1 milhão de dúvidas e aprender, desenvolver técnicas e tudo mais, queria aprender sobre o SPEI e ele me ensinou muito lá. Falei, cara, eu quero ver você dando aula, eu quero ver a sua didática, velho, eu quero aprender para eu poder passar para os meus alunos. E o cara vira e fala, Rodriguinho, aonde eu for no curso você vai atrás, aonde eu tiver você vai e observa, se tiver dúvida você me pergunta. E assim eu fiz, além de ter o meu momento ali com o mestre de aprendizado e várias perguntas e dúvidas. Eu fiquei atrás enquanto ele dava aula e chegava perto dele, ele dava aula, explicava para o aluno e olhava para mim e falava, entendeu? Então assim, o cara não precisava, né, ter feito isso, é uma pessoa que sabia no fundo, no íntimo dele que aquilo precisava ir para frente, né, que o Fly veio e continua, que ele vive, e o Gerson, né, é uma pessoa que vai estar no coração de todos aí, por onde a gente estiver, quando a gente pegar um equipamento de Fly e fizer os arremessos, lembrar desse cara, lembrar para sempre. Deixou um legado enorme e tá deixando uma saudade enorme. Enfim, obrigado por tudo, mestre, muito obrigado. Zeca, bom dia. Eu vi sua mensagem lá no grupo, então eu queria deixar uma passagem aqui. Que eu fiz o curso de pesca com o Rubinho há uns anos atrás, muitos anos atrás, e pela correria do dia a dia eu tinha parado de pescar com mosca. Depois que eu conheci o Gerson, eu voltei a pescar por toda a atenção que ele tinha, todo o carinho que ele tinha, toda a energia e a alegria que ele tinha. Eu queria prestar essa homenagem a ele. Eu sei que ele tá bem, que eu sei que ele vai olhar pela gente, mas que vai deixar muita saudade. Uma grande perda para todos nós, Eu imagino
os amigos íntimos dele e a família. Mas é isso aí. Fica com Deus, mestre. Tamo junto. Logo, logo a gente encontra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel, sou aqui do interior de São Paulo e queria falar para vocês aí, relatar uma coisa que aconteceu comigo. Faz mais ou menos uns 5 anos que eu comprei um caiaque, faz aproximadamente 3 anos que eu pesco de fly e há um tempo atrás aí, numa das pescarias que eu fui fazer numa lagoa, uma lagoa que fica mais ou menos a uns 40 quilômetros aqui da minha cidade. Eu fui pescar pela manhã, bem cedinho, sozinho, de caiaque. Eu tenho colete, tinha colete desde quando comecei desde quando comprei o caiaque. Porém não ligava muito para usar, incomodava. Até comprei um colete que era mais confortável, mas eu não usava. E eu fui fazer essa pescaria. Entrei na lagoa por volta de umas 6, 6:30 da manhã. Pesquei na parte da manhã, não remei muito, porque a lagoa apesar dela ser grande, eu não sou muito de ficar rodando a lagoa, sou mais de ficar explorando por um bom tempo alguns lugares. E foi um dia que esquentou muito, estava muito quente, e eu decidi ir embora, por volta de umas 11:30, mais ou menos meio-dia eu fui embora. E do lugar onde eu deixei o meu carro até chegar na lagoa, tem um mato, mais ou menos aproximadamente um pouco para cima do joelho, é um mato, né? Para você arrastar o caiaque por mais ou menos uns 80 metros, nem é muito longe. Na hora que eu saí, que eu fui puxar o caiaque, arrastar até o carro, eu acabei passando mal, caí ali no meio do mato, né? Nem tinha começado ainda a arrastar praticamente, passei mal e pensei mesmo que dali eu não ia sair não. Tava sozinho e esperei um pouco, fiquei um tempo ali quieto, preocupado, um sol de rachar na cara, até que eu consegui me levantar, saí, larguei o caiaque ali, fui pro carro, fiquei dentro do carro por um bom tempo, até me recuperar um pouco de força, tomei uma água, para poder conseguir tirar o caiaque, colocar em cima do carro e poder ir embora. Foi uma situação assim, nas minhas pescarias eu não ligava muito, nem avisava para que lado que eu ia para minha esposa, entendeu? E eu fiquei pensando, se eu tivesse passado mal dentro da água, tivesse caído, de repente não conseguiria nem me salvar, porque eu fiquei muito ruim. Então, depois dessa situação aí, eu procurei não ir mais pescar sozinho, sempre acompanhado de um amigo. Todas as vezes que eu vou pescar, eu já tenho o destino certo, eu já aviso a minha esposa, olha, eu estou em tal lugar. Então, assim, se chegar em um determinado horário que ela vê que eu não volto, ou que eu pelo menos não mandei uma mensagem para ela já começa a se preocupar. Mesmo se eu for sozinho, às vezes tem alguma situação que não tem como, você acaba indo sozinho, né? Então eu combino com ela um horário, olha, até tal horário mais ou menos, se eu não te mandar nenhuma mensagem, me procure em tal lugar. Porque às vezes pode acontecer de simplesmente um carro quebrar e você não ter sinal e precisar de uma ajuda ali. Mas eu passei por essa situação, graças a Deus foi em terra, né? Porque se fosse na água, talvez eu não conseguiria me manter ali de alguma forma, boiando, sei lá. Então, e agora todas as pescarias, independente se é em lago, se é no rio aqui, né? Eu moro aqui na cidade, o quintal da minha casa é o rio Tietê, então eu procuro usar o colete salva-vidas e tomar muito cuidado, porque foi uma experiência bem ruim mesmo. Em relação ao Gerson, foi uma grande perca, como ser humano, como um pescador, aí, um cara que não tem nem o que dizer. Não conheci ele pessoalmente,
Mas desde quando eu comecei a pescar de fly, a gente vai buscar informações e encontrei os vídeos dele no YouTube, nos grupos de pesca, conheci ele pelos grupos de pesca, né? E um pouco antes da pandemia, conversei com ele. A gente estava conversando para eu poder trazer um curso dele aqui para a região, para nossa região, né? Barra Bonita, Jaú. Conversei inclusive com outras pessoas que pescam de fly, o pessoal gostou da ideia, mas infelizmente naquela época não estava ainda certo, eu estava começando e na hora de levar adiante entrou essa pandemia e não se concretizou. Infelizmente, hoje eu fico pensando por que eu não levei para frente. O duro é isso, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer as coisas. Mas eu fiquei muito triste com a partida desse nosso amigo aí. E acredito que muita gente ficou muito triste com tudo isso que aconteceu com ele. Zeca, amigos do Caterva, amigos e admiradores do Gerson. Mandar um áudio, cara, nesse dia complicado, dia difícil para nós da pesca esportiva. E como bem provocado pelo Zeca, além da homenagem ao Gerson, eu falar um pouco sobre a questão de segurança, né? Nas nossas pescarias. Eu tenho 43 anos de idade e pesco desde os meus 5, 7 anos, né? Meu pai, meus tios. E sempre tive dificuldade em aprender a nadar. Mas fiz algumas aulas de natação e consegui nadar. E aos 18 anos, numa praia no litoral da Bahia, com certa imprudência, né, e a mistura de bebida, eu me afoguei. E fui resgatado por pessoas que eu não conhecia. E hoje eu estou aqui para contar essa história. E desde então eu perdi a confiança em nadar. Eu sei fazer os movimentos. Se eu precisar, por exemplo, atravessar de um lugar para o outro, eu consigo pular, mas eu consigo, né, debater os braços até chegar do outro lado. Mas eu não tenho mais a confiança de boiar. É uma coisa, fica um trauma, não sei como é que eu explico para vocês. E desde então eu ficava me perguntando como é que eu vou fazer se eu não sei nadar. E a cada 15 dias eu estou na água. Amazônia, Lago do Peixe, Serra da Mesa, Três Marias, Lago do Paranã, Corumbá 4, por aí vai. E em 2015, em uma pescaria no Lago do Peixe, eu geralmente fico na proa, né, tocando o motor elétrico, eu me virei de costas para ver onde que a isca do companheiro estava presa. E o barco encostou numa galhada e eu fui imediatamente arremessado para trás, né? Ainda tive ali a calma de jogar a vara e a carretilha dentro do barco e caí no lago. A situação foi no Lago do Peixe. Graças a Deus, nessa ocasião eu mantive o sangue frio, consegui subir e me apoiar na borda do barco, e os companheiros me ajudaram a subir de volta. E desde então eu me policio sempre com relação ao uso do colete salva-vidas. Seja em pescarias eventuais, seja em torneios de pesca, que eu participo bastante. Mas não tenho uso, confesso, de usar em pescarias na Amazônia. Nos últimos 2 anos eu até levei o meu colete na bolsa, mas acabou ficando na cabine do barco hotel. E esse ano, especificamente, a gente tem perdido muitos companheiros, né? Como o Nelson, agora foi o Gerson e tantos outros. Eu perdi recentemente 3 primos aí para o Covid. Eu tenho refletido muito a questão da chance de você dar para o azar versus a importância que você tem, né, para os seus familiares, filhas. Eu tenho 3 filhas. Então tenho andado meio veiaco com relação a esse sentido. E deixo uma mensagem para os companheiros: não facilitem, não confiem na sua experiência, na sua prática de anos de pesca, porque é justamente, acredito eu,
No excesso de confiança é que podem acontecer os nossos acidentes. Então, façam uso do colete salva-vidas nos seus deslocamentos. Aos condutores de embarcação, façam uso da chave de segurança. Façam uso de óculos e boné, né? Que são equipamentos, são acessórios de pesca importantes em caso de acidentes com garateias. E é isso, turma. Um dia muito triste, eu estou muito sentido. Conversava muito com o Gerson, com o Paulo, lá na pousada do Júnior, onde a gente tem uma embarcação que fica lá guardada. E ficam as lembranças, boas conversas, bom papo, os ensinamentos, né? O Gerson era um cara muito humilde, compartilhava bastante conhecimento. E é isso. Que Deus conforte o coração de todos e da família, né? Esposa, filha e irmãos que o Gerson tinha. E deixo aqui o meu abraço para vocês. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Carlos, conhecido como Oga da Caterva. Participo do fórum há muito tempo já, né? Acho que desde o início. E tô aqui para vir falar de uma situação, né, que aconteceu por conta do falecimento do nosso amigo Gerson, né? Que ficamos aí observando toda a situação que ocorreu desde segunda-feira e com um desfecho que a gente não gostaria de ter visto, né? E assim, vou falar um pouco do que eu conheço do Gerson, até porque eu não tinha um contato muito próximo a ele, né? Mas as poucas vezes que estivemos juntos foi um contato muito legal, muito cordial, uma pessoa extremamente atenciosa, boa de conversa, um papo que flui muito bem. E a gente se conheceu no Xingu, né? Numa oportunidade que fizemos uma pescaria com muitas pessoas, né? Conhecidas no meio da pesca. E o Gerson Kawamoto foi um cara assim que me impressionou inicialmente pela técnica, né? A gente observava ele fazendo aqueles arremessos plásticos longos, muito bem feitos, né? E foi algo que, assim, a gente não imaginava que seria daquela forma, né? A pesca de fly fishing, né? Vendo outras pessoas normais arremessando, digamos assim, né? Mas o que me surpreendeu nele foi numa ocasião quando nós estávamos pescando numa das corredeiras rápidas lá, estava inclusive com o Nelson Maciel, e eu peguei uma cachorra bem grande, inclusive, e daí foi uma festa, né? Não só no nosso barco, mas no barco que ele estava com o Lauro Rossetti também, né? Então, assim, a impressão que eu tinha foi que o Gerson tinha capturado o peixe, e ele com todos aqueles detalhes dele de tirar foto, tudo, ele fez umas 300 fotos da gente naquela pescaria, daquele peixe. E infelizmente eu perdi muito dessas fotos por conta de uma mudança que eu tive, né, na minha vida pessoal, né? Enfim, e daí assim, quando a gente chegava na pousada, teve situações que, por exemplo, eles fizeram uma pescaria num lago lá, que eles precisaram não entrar no meio do mato. Eu ajudei ele a tirar os 100 e poucos carrapatos da perna dele, né? Desesperado, né? Quem não ficaria também, né? Com aquela carrapataiada enchendo o saco. E em várias ocasiões, quando todo mundo ia dormir, ficaram conversando, por exemplo, em algumas noites, eu, o próprio Gerson e o Celso, né, de São Paulo, acho que o próprio Zeca também ficou algumas vezes ali, e a gente ficava conversando exatamente de ocasião de pescaria e ouvindo as histórias que esse cara tinha para falar, história de vida, de pesca. Então, assim, foi uma coisa que muito me impressionou, né, pela capacidade que ele tinha, né, de passar para frente, né, o conhecimento e as histórias que ele tinha, né. Teve um dia, inclusive, que a gente virou à noite e já foi pescar no dia seguinte sem dormir. Recentemente, ele, digamos assim, antes da pandemia, acho que foi em 2019, o pessoal daqui de Curitiba, o Rafael do Reggae, a Camine, eles fizeram um curso e chamaram exatamente o Gerson para fazer esse curso, né? E essa foi a última ocasião que eu tive de conversar pessoalmente com ele, né? Pois, como eu falei, eu não tinha um contato muito próximo, mas sempre muito cordial. Quando ele me viu, foi aquela festa, né? A gente deu muita risada, conversamos bastante, tudo, né? Então foi uma situação assim que foi muito bom rever
os amigos nessa ocasião, inclusive o próprio Gerson em questão, né? Que foi, digamos assim, a principal razão de eu ter ido também dar um oi, né? Afinal, não é toda vez que você encontra um mestre em Curitiba. De qualquer forma, foi muito sentida, né? Essa situação com o nosso amigo, né? E o que nos resta é apenas desejar muita força aos familiares que ficaram, né? Para seguir em frente. E as lembranças boas dele, né? Que ficam também para atenuar um pouco a dor, né? Que eles devem estar sentindo, né? Um grande abraço a todos. Meu nome é Júlio César, sou do interior de Minas. O falecimento do Gerson é algo que pesa muito para todo mundo, né? Ainda mais da forma que foi, todos nós ficamos muito assustados, né? Às vezes pensativos depois da infeliz notícia. E a gente fica muito atento, né? Às coisas que acontecem na nossa vida e que às vezes a gente não dá tanta importância, a gente começa a valorizar um pouco mais as coisas simples e também começa a ser um pouco mais crítico com nós mesmos a respeito de algumas ações e atitudes. Então, assim, espero que a família seja acobertada de carinho, de amor, né, pelos parentes, pelos amigos, que orem bastante, que Deus proteja a todos e que tudo, com o dia a dia, vai tomando forma e tudo aquilo que ele deixou tanto para a pesca esportiva quanto para a família, para os amigos e para os parentes vira um legado, vira algo que nunca vai deixar de existir. Quanto à questão da parte de segurança, eu vou exemplificar para vocês algumas coisas. Eu pesco de caiaque, pesco eu e 2 amigos em 95% das vezes. Tivemos um incidente um pouco grave, mas que graças a Deus não teve um problema, né, maior, que foi no caso de uma pesca que a gente estava fazendo num lugar habitual de costume, que fica praticamente 3 km de onde que a gente para o carro. É uma remada leve, não é nada de bicho de 7 cabeças, super tranquilo. A gente rema até mais longe, né? Esse ponto que aconteceu o acidente são 3 km, normalmente são 10 km o trecho que a gente rema aí para poder pescar. Volta aí com uns 15, 14 quilômetros de remo em cada pescada que a gente faz. E nesse dia foi muito próximo, foi um ponto positivo. Um amigo arremessou, a linha agarrou em uma árvore, ele começou a tentar tirar, a linha não soltava, ele foi chegando de caiaque próximo e de repente dentro do galho saiu um enxame de marimbondo e foram muitas picadas. Assim, no rosto ele tomou mais de 22 picadas de marimbondo. E eu consegui tirá-lo, né, junto com ele também, do local. A gente foi para uma sombra e ali peguei um pouco de água que estava no cooler, uma água mais gelada, jogamos nos braços, tirou a blusa, tirou a calça, porque tinha marimbondo dentro da calça. Foi uma coisa muito, muito triste, assim, muito chata e preocupante, porque eu não sabia se ele era alérgico e nem ele sabia se ele era alérgico ao marimbondo ou algum inseto. Eu fiquei muito cabreiro com aquilo, pedi a ele para a gente poder retornar ao carro e ir embora. Rapidamente já começou a inchar a boca, os olhos, nessa parte que é às vezes um pouco mais sensível. E entramos no carro, dali a gente saiu, veio para a cidade, que é uma cidade interior também, que o recurso é só hospital, não tem muitos outros recursos a procurar. Ele foi até o hospital, foi medicado, não teve reação alérgica, não teve algo agravante, mas teve umas complicações, uns incômodos, parece umas coceiras e tudo mais, que ficou aí durante 2 ou 3 dias e ele ficou com o rosto realmente muito inchado. Foi a parte que mais foi acometida no caso dos insetos. Depois disso, como a gente aprende também com os erros, né, e é muito importante, eu conversei com eles e falei assim, gente, vamos fazer uma lista do que a gente tem alergia, das medicações que a gente toma, o que a gente tem alergia em medicação, o nosso tipo sanguíneo, o nosso nome completo, um contato de uma pessoa, de um parente, que a gente possa entrar em contato, e vamos plastificar isso e colocar no colete de uso nosso, né, no bolso do colete. E assim a gente fez. Foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente fica mais seguro. Se acontecer alguma coisa, a gente tem as informações ali. A gente deixou isso também digital no nosso grupo de WhatsApp, que a gente consegue, como está em foto, a gente consegue abrir e ver.
Então, se acontecer um acidente desse e precisar ir ao hospital e chegar no hospital, você pelo menos tem uma referência do que a pessoa pode ou não tomar, para evitar também, às vezes, uma medicação, alguma coisa, de forma, né, que não seja propícia. E sabe-se também o que a pessoa tem alergia. Foi uma forma que eu, junto com eles, percebemos que seria importante fazermos, e alguns princípios que a gente segue já, e não deixa de fazê-lo, é usar o colete salva-vidas sempre. Todos nós temos o apito próprio, né, aquele apito náutico, para poder, que ele pode molhar e tudo mais, não tem perigo nenhum, para informar caso aconteça alguma coisa. Todos nós usamos rádio de comunicação também, um rádio bom, um rádio aí que tem cobertura de 3 km e pouco, porque a gente sempre pesca com distanciamento pequeno entre um e outro, não é nada absurdamente longe, então fica uma coisa muito fácil ter esse controle. Todos nós avisamos para 3 familiares ou amigos para onde que a gente vai, e a gente determina o horário de retorno. A gente fala, estamos indo, vamos sair de lá por volta de 5 horas da tarde. De lá, a minha cidade é 1 hora de carro, então a gente chega mais ou menos às 6. E fica dessa forma feita toda vez que a gente sai para pescar, porque a gente não extrapola. Não tá bom de peixe, dá para pescar até 6, a gente não pesca, a gente pesca até às 5. Porque a gente sabe que às vezes essa demora já vai gerar uma preocupação para quem está nos esperando. E a melhor coisa que tem é você informar 1 hora, pelo menos, de retorno, para você ter uma ideia de atraso. Se você atrasou 1 hora, 40 minutos, 2, 3 horas, aí a pessoa já começa a procurar informações, já começa às vezes a pegar um carro, procurar outros familiares e te procurar, fica uma coisa mais habitual. Foi onde a gente achou mais seguro fazer dessa forma. Quando se faz esses cursos, se tem muito falado, né, cursos em questões de acidentes, né, em situações de risco, que é o envolvimento daquelas 3 áreas, né? A negligência, a imperícia e a imprudência. Então são partes assim que a gente tem que ficar muito atento quando a gente vai tomar algum tipo de decisão. A gente medir, né, aquela decisão ali para saber se ela vai nos trazer benefícios, se existe uma outra forma de tratar aquilo, se aquilo é algo realmente extremamente necessário, e tentar entender os resultados que podem vir delas. Algumas coisas, entendo, que são muito rápidas para a gente raciocinar, mas aquelas coisas que são mais vagarosas, que a gente pode ter uma escolha, que a gente faça sempre uma análise dentro desses parâmetros, para a gente perceber, entender o que a gente pode fazer, o que não é devido a gente fazer e o que gera um risco ao ser feito, para poder evitar momentos, situações, né, que realmente sejam complexas e que possam trazer notícias e situações também ruins para nossas famílias, para quem está com a gente. E independente disso tudo, cuidado com o próximo, cuidado com o parceiro, termos sempre Deus no coração aí e fazermos da melhor parte, da melhor forma a nossa vida, para a gente estar sempre bem, né, de cabeça e de corpo, para podermos seguir a vida ainda mais nesses momentos aí tão difíceis que a gente está vivendo, né, ligado à pandemia, ao distanciamento e tudo dessa forma, beleza? Um abraço para vocês todos aí, fiquem com Deus.